E aí, meu amigo vendedor, e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como foi a sua primeira vez? A minha primeira vez eu vou compartilhar com você agora, nesse vídeo aqui. Bom, muita gente me pergunta, muita gente fala, Israel, como que você consegue lotar auditórios? Como que você consegue vender seus cursos em meio a essa crise e você não para de vender, você lota auditórios de palestras, né? Agora a gente não está lotando porque nós estamos no período da quarentena. Se você estiver vendo esse vídeo em 2020, no mês de junho, nós estamos no dia 1º de junho, né? A gente está na quarentena, não tem como fazer palestras, mas quando a gente vai fazer palestras, as salas estão sempre abarrotadas, lotadas de pessoas para assistirem às palestras. E tem alguns colegas, né, que eles também são palestrantes, mas não conseguem lotar auditórios. E eles me perguntam, como é que faz isso, Israel e tal? E aí eu quero trabalhar com você como foi a minha primeira vez em vendas, porque tudo na vida da gente é aprendizado, não existe fracasso. Do ponto de vista psicológico, toda vez que você não consegue atingir um objetivo, você não fracassou, mas você aprendeu como não fazer aquilo daquela maneira. Se você for ver como que você aprendeu a andar de bicicleta, você caiu, levantou, até que uma hora você levantou e não caiu mais. Então, todo o tropeço que a gente tem não é de fato fracasso, mas sim um aprendizado. Então, se a gente interpretar sempre dessa maneira, a gente vai estar sempre se superando toda vez que haja um desafio. A minha primeira vez em vendas foi quando eu tive que fazer uma visita a um cliente, era uma venda externa, e eu peguei algumas informações, era perfume que eu ia vender, só que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito nervoso, eu não consegui explicar as coisas direito e adivinha o que aconteceu? Eu não vendi o perfume. E aí eu comecei a me interessar por esse negócio de vendas e fui a uma palestra de vendas. E o palestrante lá, muito engraçado, começou a dizer como que tinha que ser feita uma venda, como era o processo da venda, e eu não sabia, tudo aquilo era novo para mim. Eu fiquei muito motivado, né? Ficava olhando para aquele cara falando, aquele palestrante e tal, ficava, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso? Amanhã eu vou arrebentar de vender. Então ele contou tudo, né? O cara era muito bom. Ele contou tudo o que tinha que fazer. Aí, beleza. Eu peguei, falei, no dia seguinte, que era na segunda-feira, eu vou arrebentar, eu vou vender tudo. Daí saí para vender. E aí, adivinha o que aconteceu? Exatamente ao contrário. Eu não consegui vender nada. Exatamente o contrário do que eu estava pensando no treinamento. Eu achava que na segunda-feira eu iria arrebentar. Porque parecia ser muito fácil quando ele estava falando lá. Só que quando foi na segunda-feira aconteceu exatamente ao contrário, eu não consegui vender nada. E aí eu comecei a entender que, de fato, o culpado disso, de eu não ter chegado no meu objetivo desejado, não foi o palestrante, porque ele passou todas as informações que ele tinha que passar, mas o problema estava em mim. Sabe aonde estava meu problema? Não sei se você vai se identificar com isso, mas estava aqui na minha mente, na maneira como eu elaborava os pensamentos e na maneira como eu conversava comigo mesmo, que a gente chama de self-talk. Mas naquela época eu não sabia de nada disso, não sabia de nada disso. Hoje eu sei, eu tenho conhecimento disso, eu estudo isso, eu dou aula sobre isso, eu falo sobre isso abertamente, sem problema nenhum. Mas antes eu não sabia o que era esse negócio de self-talk, essa conversa comigo mesmo. Então, essa conversa que eu tinha comigo, ela me desencorajava. Ela dizia o seguinte: não vai não, que esse cara não vai te receber, esse cara vai te rejeitar, esse cara vai dizer que você não sabe de nada, esse cara aí é um pão duro e tal. Então, sempre quando eu olhava um possível cliente, essas frases vinham na minha cabeça, essas vozes, na verdade, vinham na minha cabeça. E só que essas vozes elas eram mais altas, então elas me anulavam. Eu ficava, às vezes, dando voltas e voltas em torno de uma loja para chegar a conversar com o cliente. Às vezes eu ficava inseguro, gaguejava, enfim, essas coisas todas. Então eu entendi que aí vem aquela parte que eu falei para vocês, que todo fracasso na vida da gente não pode ser encarado de fato como uma perca, um fracasso, mas tem que ser como um aprendizado. Foi aí que eu entendi o seguinte, que eu tinha que trabalhar o meu emocional. E aí eu comecei a trabalhar a inteligência emocional. Aí sim,
quando eu aumentei minha crença de capacidade, eu me senti mais capaz, eu me senti merecedor, eu me senti autoconfiante, porque eu tinha conhecimento bastante de como fazer, de como apresentar o produto, eu conheci com profundidade o produto que eu vendia, e eu sabia qual era o meu público, quais são as dores que meu público tinha, eu comecei a entender tudo isso, sabia, então isso me deu o quê? Munição para minha capacidade técnica, e na capacidade emocional, eu administrava os meus pensamentos e as minhas vozes internas, porque agora eu sabia como neutralizar isso. Entende? Então, tudo isso me catapultou para mim chegar onde eu estou hoje. Hoje eu tenho esse livro aqui, que é o ABC de Vendas, ó. Vocês também podem ver. Esse aí é o meu livro que eu escrevi e eu falo muito sobre mentalidade nele. Eu tenho um curso que é o Campeão de Vendas, ele é online, totalmente online. Você faz a hora que você quiser, no seu momento, no seu tempo, você faz esse curso. Inclusive, eu vou deixar aqui nos créditos para você poder estar fazendo, se você quiser se aprofundar. Porque assim, gente, tudo é estudo. Tudo é estudo. Tudo, aquilo que você não sabe não te ajuda, mas aquilo que você sabe te ajuda sim. Por exemplo, se você quer chegar em algum lugar e você não sabe como chegar, é porque te falta informação para você, de fato, atingir esse objetivo desejado. Então você vai buscar essas informações. E aí quando você obtém essas informações, você chega no lugar desejado. Apenas um curso não vai tornar você um expert, um gênio, não vai tornar. Mas esse curso que você vai fazer, ele vai se somar com muitos outros que você já fez, ou com outras ideias que você já tem aqui na sua mente, e vai te catapultar para você atingir os seus objetivos. Então esse é o momento de você acreditar em você, aumentar sua crença de merecimento, de capacidade, investir em você, não esperar que as pessoas paguem cursos para você. É você que tem que dar esse start, esse primeiro passo em direção ao seu desenvolvimento para se tornar essa pessoa que você quer de fato ser. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso, tá? Do Campeão de Vendas, para você conhecer melhor e se aprofundar nele. Beleza? Um abraço para vocês. Aqui Israel Carvalho, eu sou coach, eu sou treinador, eu sou palestrante e criador do seminário Vendedor Milionário. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.